Bom, antes de falarmos sobre como essas regras são desenvolvidas hoje, como a aprendizagem de máquina opera, nós temos que falar antes sobre alguns métodos estatísticos. E por que isso? Porque a inteligência artificial é basicamente hoje estatística, ela tem muitos elementos de estatística. No vídeo anterior falamos de buscas de respostas prováveis. Probabilidade é uma área muito clássica dentro da estatística e essas inter-relações exigem que nós falemos um pouco sobre o que significa estatística antes de introduzirmos a aprendizagem de máquina. Primeira coisa, o que é estatística e por que estatística importa? Estatística nada mais é do que a ciência para lidar com dados. Hoje nós temos uma nova expressão para designar esta área que lida com dados, que é ciência de dados, e existe uma briga entre estatísticos e cientistas de dados, mas na opinião de muitos especialistas é basicamente a mesma coisa, não há tanta diferença. E hoje nós temos uma quantidade de dados cada vez maior, a capacidade de storage de dados é gigantesca e a capacidade de analisar esses dados exige um conhecimento claro de algumas regras de estatística e de ciência de dados. Bom, então, o que é estatística? Estatística é uma disciplina que reúne basicamente três campos que se interrelacionam. O primeiro deles é o da estatística descritiva e de como descrever esses dados, como mostrar como são esses dados. Uma área importante dessa estatística descritiva é a visualização de dados. Ela é muito presente nas aplicações hoje. Hoje em qualquer jornal você tem vários aplicativos de visualização, você tem várias matérias que envolvem visualização de dados, então é uma área cada vez mais presente e que significa uma coisa simples, como pegar uma grande quantidade de dados e transformar em medidas que possam ser compreendidas por qualquer pessoa. Além disso, como falamos também, a estatística envolve probabilidade. Probabilidade pode ser descrita como a área que lida com dados abstratos, com dados teóricos, como gerar novos dados, como descrever isso de maneira matemática. Isso é a área da probabilidade. E também temos, por fim, a área da inferência estatística. A área da inferência estatística nada mais é do que o campo que estuda como generalizar de amostras para populações. E ele mistura esses outros dois campos, que são a estatística descritiva e a probabilidade. Então, se temos uma quantidade de dados e queremos generalizar uma resposta, um exemplo claro: se temos um computador que quer generalizar respostas a fotos de gatos ou cães, esse computador ele quer generalizar regras de forma a identificar com clareza o que é cada foto. Neste momento estaremos falando na base da inferência estatística, porque é basicamente isso, como generalizar. E essa inferência estatística tem duas partes dentro dela que acaba dando origem a duas áreas da inteligência artificial. A primeira delas é a regressão. O que é a regressão? A regressão nada mais é do que a introdução de dois tipos de dados. Nós vamos introduzir alguns dados que chamamos de variáveis independentes e outros dados que chamamos de variáveis respostas. Variável resposta é tudo aquilo que vamos tentar fazer com que o computador identifique de maneira automática. Voltando ao exemplo dos cães e gatos, as variáveis independentes são os dados das imagens. Vamos introduzir as imagens diretamente. Quais são os dados que representam as imagens, as matrizes que representam as imagens. E as variáveis resposta nada mais são do que as classificações. Então essa matriz se refere a um gato, gato é uma variável dependente. Cachorro, cachorro é uma variável dependente. E no momento que conseguimos generalizar de um para outro, nós temos, neste caso, uma aplicação clara de regressão dentro da inferência estatística. No próximo módulo veremos que essa regressão ela pode representar ainda coisas mais específicas, como classificação e regressão propriamente dita. Mas em suma é isso, temos variáveis independentes e dependentes. Além disso, inferência também fala de
variáveis independentes sozinhas, sem nenhuma variável dependente acoplada a elas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma quantidade de dados e, sem introduzir nenhuma variável resposta, nós queremos identificar grupos ou identificar padrões. Quando estamos falando disso, estamos falando de clusters, e clusters também é uma área bastante importante da inferência estatística. Então, se introduzimos textos e queremos encontrar padrões nesses textos, estamos falando de cluster. Veja bem, há uma diferença quase elementar. Se, por exemplo, introduzimos textos e identificamos o autor de cada texto e queremos prever autores de textos mais recentes, estaremos falando de regressão. Se caso contrário, só introduzimos os textos sem indicar quem são os autores e pedimos para ele identificar grupos de palavras que se interrelacionam e como você poderia dividir isso em grupos, estamos falando de clusters. Falaremos agora mais sobre a teoria da regressão. Então, já que demos esses exemplos do que é uma regressão e do que é um cluster, como operacionalizamos isso dentro da estatística? Por exemplo, se temos apenas duas variáveis, aí neste caso poderemos falar, por exemplo, de taxa de inflação prevendo o desemprego. Isso é uma aplicação clara de regressão em inferência estatística. E neste caso, por exemplo, desemprego seria a variável independente e inflação seria a variável dependente. Em outras palavras, teríamos um ponto para cada um desses conjuntos. Então, cada ponto representaria no tempo um tanto de desemprego e um tanto de inflação. Para fazer uma generalização aqui, um método comum é tentar identificar uma reta que se aproxima melhor de todos os pontos, ou seja, que a diferença entre cada ponto e a reta seja a menor possível. Uma das técnicas para se fazer isso é como uma regressão de mínimos quadrados, mas há outras, podemos fazer outras suposições para identificar melhor esta regressão, mas basicamente este é o procedimento para tirar regressões em inferência estatística. Já os clusters não, os clusters são um pouco diferentes. Então os clusters, vamos supor que temos padrões de dados aqui de vegetais. Vamos supor que temos espécies de vegetais, que cada espécie de vegetais tem duas características. Por exemplo, uma delas pode ser o tamanho do caule e a outra o tamanho da folha. Então introduziríamos esses vegetais em X e em Y. Percebam que não há uma variável resposta, nós não estamos falando qual vegetal é qual planta é qual. Queremos identificar grupos de plantas, basicamente isso. Por exemplo, nessa reunião de pontos aqui, poderíamos identificar claramente dois grupos. Um aqui, um em vermelho, e o outro em amarelo. Porém, não é tão simples assim como parece aqui neste exemplo claro. Na verdade, para fazer essas análises de grupos, de clusters, precisamos realizar suposições. Olha esses dados aqui, esses pontos pretos que poderiam representar, por exemplo, características de plantas. Percebam que podemos identificar alguns grupos claros aqui. O grupo do meio, o grupo do centro e o grupo ao redor deste centro. Porém, o método estatístico que vamos usar e as suposições que vamos fazer para identificar estes grupos pode nos dar uma resposta diferente. Por exemplo, um método clássico de cluster chamado de K-means identifica dois grupos meio estranhos. Ele reparte esses pontos em duas partes e cria este grupo azul e este grupo vermelho. Suposições. Já uma clusterização hierárquica, que é um outro método, ele já é mais claro para identificar esses dois grupos aqui, o grupo vermelho e o grupo azul. Então, toda vez que estivermos aplicando uma regressão ou uma clusterização, precisaremos fazer certas suposições para chegar em certas respostas. Nada é tão fácil e tão claro quanto possa parecer, e por isso a estatística vai ser sempre necessária quando estivermos fazendo aplicações de inteligência artificial, mesmo que tudo pareça como uma calculadora. Parece que poderíamos apenas apertar um botão e as respostas viriam automaticamente, mas não é bem assim. Precisamos entender sempre as suposições e quem traz a base dessas suposições é a inferência estatística.
No próximo vídeo, vamos expandir alguns desses conceitos estatísticos para mostrar claramente o que é aprendizagem de máquina e como a aprendizagem de máquina funciona por dentro. Fiquem atentos porque será bastante instrutivo.